Olá, meus amados do 30 Semanas, participantes, voluntários e você que clicou e que permanece com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui encerrando a semana 14, falando da dependência saudável, né, que é a dependência no Senhor. E hoje nós temos aqui o dia 7 dessa semana com o tema Livres para Viver os Planos de Deus. Deixa eu, antes de continuar, te pedir que você, se estiver gostando dos nossos vídeos, se eles estiverem te ajudando, você dê o like, compartilhe com muita gente e nos ajude a espalhar esse cuidado, né, com a nossa vida emocional. Olha, hoje nós temos aqui uma passagem no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, que diz assim: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." Eu gosto muito de Provérbios também, né? Provérbios fala muita coisa sobre a verdade e mostra muito bem que a verdade nos protege de muita coisa. Se enquanto éramos ainda jovens, né? Crianças, adolescentes, e nós lêssemos Provérbios, né? E aí fica a dica para você procurar trabalhar muito isso com seus filhos que ainda estão nessa idade, nós deixaríamos hoje de estar resolvendo muitos problemas que passamos, porque não lemos e vivemos as orientações que Provérbios nos traz. Provérbios 12, 19 diz assim: "Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante." A verdade, ela não se sustenta, ou a mentira, ela não se sustenta, né? A verdade é para sempre, porque a verdade é do Senhor. A mentira pode durar um instante, um período, uma época, né? Mas ela vai nos complicando cada vez mais, porque cada mentira que você conta, você tem que encontrar uma outra para sustentar a que contou, e você se perde nisso e perdeu o fio da meada, e vai atrapalhando e complicando a tua vida toda. Então, Jesus diz aqui, e ele nesse momento estava numa conversa com os judeus que tinham se convertido. Aqui diz o verso 31 assim, ó: "Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, na minha palavra, porque ele é a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará." Então ele estava travando esse bate-papo aqui com aqueles judeus que se converteram, dizendo: ó, se permanecerem em mim, aí sim vocês serão libertos. E eles dizem aqui ao Senhor, eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, eles não estavam entendendo a respeito do que Jesus estava falando. E Jesus disse, no 34, "Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado." Ou seja, algumas pessoas dizem, né, hoje: eu sou uma pessoa muito boa, eu não peco. Ou seja, quem diz que não peca está dizendo que não erra, né? Está dizendo que não comete nenhum erro, nenhum pecado, que nunca mentiu, né? E isso não é verdade. Olha o que, voltando no verso 23 desse mesmo capítulo, Jesus diz: "Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados." Então muita gente não entende, não entende que Jesus se revelou como a verdade, nos mostrou um caminho, e que cada desvio que a gente tem da vontade do Senhor, nós estamos pecando, nós estamos errando, nós estamos mentindo em nossa vida. Às vezes não com a nossa boca, mas estamos mentindo diante do que nós cremos, diante do que nós dissemos que íamos seguir, porque nós nos desviamos. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, é nos dada a chave de seguir a Ele, de abrir a porta, de entrar com Ele, seguir a Ele ou de nos desviarmos dele, né? O pai da mentira nos leva sempre para o desvio. Ele quer que a gente minta, ele quer que a gente sustente algo que nos distancie do Senhor. E o Senhor quer que nós permaneçamos nele. Mas nós precisamos viver isso, experimentar isso de fato, não é? Com a nossa própria vida, com a nossa própria experiência do dia a dia. Senão, é que nem você pegar uma fruta. Eu procurei uma fruta diferente, mas só tinha uma maçã aqui, né? Eu sei que vocês sabem o sabor de uma maçã, mas imagine que você não conhece
o sabor de maçã, e eu vou tentar dizer aqui que a maçã é docinha, que ela é suculenta, né, que ela traz um sabor agradável na nossa boca, e vou descrevendo aqui um monte de coisas que eu encontro na maçã, mas que você nunca comeu uma maçã, né, e você nunca se propõe a comer uma maçã, você nunca vai saber o sabor dessa maçã. Então, a verdade é assim, enquanto você não vive a verdade, enquanto você não experimenta a verdade no seu dia a dia e vive com o Senhor do lado dele, tomando cada decisão, enfrentando cada dificuldade, você não vai entender o valor dessa verdade, você não vai viver. E você não vai entender que você peca sim, porque por mais que a gente queira buscar a vontade do Senhor, muitas vezes o nosso desejo fala mais alto e nós temos esse problema, né? Do desvio do caminho, do desvio da verdade. Mas nós precisamos buscar isso, porque isso é que nos vai fazer um caminho de liberdade. Então nós vamos colocando ali os nossos pés, né, em obediência, mesmo sem entender, muitas vezes, mesmo sem compreender, mas nós confiamos nele, então nós vamos colocando o pé e ele vai vamos colocando o pé em algo que nós nem vemos, né? Não podemos ver a estrada, não podemos ver a ponte, mas à medida que a gente vai colocando, à medida que a gente vai se posicionando, aí ele vai fazendo o caminho aparecer, a ponte, a estrada aparecer, porque nós estamos trilhando na verdade que ele quer que nós trilhemos. Jesus diz aqui ainda nesse capítulo, no verso 12, que ele era a luz. Então, aquilo que nós não conseguimos enxergar, ele nos faz enxergar. Ele clareia as coisas. Quando nós vivemos na verdade, ele dá luz, né? E nos faz enxergar aquilo que aos nossos olhos humanos nós não conseguiríamos enxergar. Então, isso é nos posicionarmos ao lado do Senhor, posicionarmos com a verdade do Senhor, posicionarmos com Jesus para viver a nossa vida. E aí sim, nós conseguimos enfrentar, né, e viver essa dependência saudável que nós falamos. A frase aqui no nosso livro diz assim: quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu a chave, mas quem abre a porta é você. Senhor, nós queremos orar ao Senhor agora, porque nós queremos dizer, Pai, que nós abrimos essa porta, nós não queremos fechar, não queremos deixar só uma brechinha, mas nós queremos escancarar a porta da nossa vida para o Senhor, para que o Senhor entre, para que nós vivamos a Tua verdade, para que nós tenhamos clareza, Senhor, de todo e qualquer desvio, para que a gente possa estar corrigindo e seguindo, né, em direção à Tua verdade. Nós queremos viver nessa dependência para viver com tua vida plena, Senhor, no Senhor, nessa plenitude no Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, amados, amadas. Nos encontraremos amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.